As 10 maiores rivalidades do futebol mundial. A tensão em campo, o barulho nas arquibancadas e a enorme influência da mídia. Esses são alguns dos principais fatores por trás da competição mais acirrada do futebol. Mas sabemos que grandes clássicos vão além dos jogos. Eles nascem por questões históricas, geográficas, políticas, ideológicas, identitárias, enfim, existem até rivais com brigas religiosas. É inclusive essa soma extracampo que torna essas partidas tão especiais. Assim, neste enorme sortimento, listamos as maiores rivalidades do futebol mundial. Claro, essa lista sempre será controversa. Por esta razão, temos padrões claros, relevância nacional e importância do jogo global e impacto regional, sua equipe no futebol. Com certeza você vai sentir falta de algum confronto ou até mesmo discordar da existência da outra pessoa. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Vamos, o clima clássico é sempre quente. Al-Ahly x Zamalek. Começamos a nossa lista com aquele que é não somente o maior jogo do Egito, mas de todo o futebol africano. Al-Ahly e Zamalek são simplesmente os dois maiores campeões do campeonato egípcio e da Liga dos Campeões da África. O clássico entre Al-Ahly e Zamalek é considerado um dos mais violentos do mundo. O encontro das suas torcidas geralmente resulta em confrontos e severas intervenções policiais. Uma briga generalizada no começo dos anos 1970 chegou até a levar ao cancelamento do campeonato egípcio. Tal é o caráter belicoso do confronto, com todas as suas partidas sendo disputadas em campo neutro e com árbitros internacionais, além da massiva mobilização policial em torno do estádio. Para além da disputa do protagonismo doméstico e continental, a rivalidade entre Ahly e Zamalek tem raízes sócio-históricas. O Ahly, que em egípcio significa algo como nacional, é o clube nacionalista, fundado e tocado como uma resistência cultural à ocupação inglesa no começo do século XX. É hoje o clube de massa, das classes mais pobres do país. O Zamalek, por sua vez, é o clube liberal, que em sua fundação tinha ingleses em sua órbita e europeus em sua equipe. Hoje, é o time da elite, da classe média e do pensamento progressista. Entre sua influência no continente, a rivalidade por identidade e o infeliz desfecho de todas as tensões que construiu, o clássico Ahly e Zamalek é sem dúvida uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Barcelona x Real Madrid. Não é um absurdo afirmar que Barcelona e Real Madrid protagonizem a maior rivalidade do futebol europeu. Ou pelo menos a mais importante. O clássico, afinal, tem não só história e cultura como também uma gigantesca relevância futebolística. Sem precisar provar a importância dos clássicos espanhóis tanto nacional quanto internacionalmente, vamos falar sobre as raízes de sua rivalidade e como isso aconteceu agora. Começando com uma rivalidade natural pelo domínio esportivo e cultural espanhol, Barcelona e Real Madrid lutaram ferozmente durante a ditadura de Franco, de 1939 a 1975, lutando para suprimir a cultura catalã enquanto usavam Madrid como sua máquina de propaganda política. A sensação de resistência cultural na Catalunha foi muito sentida pelos Blaugrana e acabou por levantar ânimos e tensões no confronto com os merengues. Se o Barcelona teve o Dream Team, o Real teve os Galácticos, se um teve Guardiola, o outro Mourinho, se um teve Messi, o outro Cristiano Ronaldo, enfim, até os principais jornais de esportes do país se dividem na especialização da cobertura de um ou de outro. É praticamente uma divisão política entre Madrid e Barça, uma tensão identitária que, na oposição, dá sentido à existência de um e de outro. E que faz da sua rivalidade uma das maiores do futebol mundial. Boca Juniors vs River Plate. O que acontece quando dois dos mais vitoriosos clubes da América do Sul, que concentram 75% dos torcedores e a maioria absoluta dos grandes jogadores de seu país, dividem a mesma cidade? É só assistir qualquer Boca Juniors x River Plate. O Superclássico é certamente a maior rivalidade do continente americano, se não a do mundo, e para além da questão esportiva, juntos, Boca e River somam 10 títulos da Copa Libertadores e 70 do Campeonato Argentino. Para se ter noção, a transmissão de seus jogos é capaz de superar em audiência os compromissos da seleção argentina na Copa do Mundo. As origens da luta entre River e Boca são em grande parte geográficas. Ambos são da comunidade La Boca de ocupações de imigrantes e proletários em Buenos Aires. O crescimento dos dois e a disputa pela supremacia nacional cuidaram do resto.
Há até um componente social, que pode ser visto nos apelidos dados aos torcedores, que os clubes tentam adotar rapidamente em resposta à provocação. 2 dos últimos 3 confrontos entre Boca e River na Libertadores foram marcados por violência e posteriores questões judiciais. Inclusa nessa lista está a final da Libertadores de 2018, que teve a partida de volta disputada na Espanha só para fugir dos confrontos entre as torcidas. O outro lado dessa moeda é a intensidade com a qual os torcedores vivem essa partida. Alguns minutos de jogo no Monumental de Núñez ou na Bombonera durante o Superclássico bastam para qualquer um entender o que é a paixão no futebol. Borussia Dortmund vs Schalke 04. Por mais que o Borussia Dortmund dispute, ou tente disputar, a supremacia do futebol alemão com o Bayern de Munique, sua grande rivalidade é mesmo com o Schalke 04. Separados por 35 quilômetros, os times da região do Vale do Ruhr estão entre os 3 com o maior número de torcedores da Alemanha e os 4 maiores vencedores da Bundesliga. Os confrontos decisivos mais lembrados são os de 2001 e 2007, em que o Borussia venceu o Schalke e o tirou da corrida pelo título alemão, e fez até camisetas comemorando o fato, e a fatídica partida dos anos 1970 em que os azuis reais rebaixaram os aurinegros para a segunda divisão. Além da proximidade geográfica, a rivalidade entre Borussia Dortmund e Schalke 04 é também alimentada por alguns traços sócio-históricos. Dá para citar a divergência religiosa, com a origem católica do Borussia e protestante do Schalke, e a histórica, pela apropriação dos azuis pelo regime nazista e pela perseguição dos dirigentes judeus dos amarelos na mesma época. Celtic vs Rangers. O Old Firm está certamente entre as grandes rivalidades do futebol europeu. Mesma cidade, diferenças culturais, concorrência pelo domínio nacional, partidas quentíssimas dentro de campo, enfim, o pacote do clássico entre Celtic e Rangers é completo. Entre eles, são mais de 400 partidas disputadas e mais de 100 títulos escoceses conquistados. Uma rivalidade de mais de 120 anos, provavelmente a mais importante do Reino Unido e de toda a Grã-Bretanha. E com um certo histórico violento. 2 acontecimentos chamam a atenção na rivalidade: o desastre de Brox, uma queda na arquibancada do estádio do Rangers que matou 66 pessoas e feriu outras 200 em 1971, e uma briga generalizada entre as torcidas em 1980. É o tipo de partida que para de minutos em minutos por alguma pequena confusão entre os jogadores. Tudo isso vem de uma enorme divergência política e religiosa, que foi acirrando a rivalidade conforme os rumos do país e assentando o ódio pelo outro lado. O Celtic, afinal, é um time de origem católica, com grande contingente irlandês-escocês e ideias separatistas do Reino Unido. O Rangers, que surgiu pouco depois, foi fundado por protestantes conservadores e carrega valores pró-Reino Unido. A bagunça já nasceu pronta. Estrela Vermelha vs Partizan Belgrado. A carga violenta e a pirotecnia podem não ser exatamente novidade entre as mais relevantes rivalidades do futebol do leste europeu, mas garantimos que o derby eterno, entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado é de fato diferenciado. Apesar do pouco tempo de existência, com a primeira partida acontecendo somente em 1947, o confronto polariza uma já dividida Sérvia, seja esportivamente, seja politicamente. Dentro de campo, Estrela e Partizan somam para mais de 50 títulos do campeonato sérvio e concentram os melhores jogadores. Na história, o Estrela sai na frente não só no número de vitórias, como na representatividade. Venceu, afinal, uma Champions League em 1991. Só que atualmente o Partizan tem se estruturado e hoje é tido como um dos maiores clubes formadores da Europa. No fim das contas, o derby eterno é um dos melhores representantes da ambiguidade que é o fanatismo no futebol. Enquanto há essa truculência nos embates entre as torcidas, há uma legítima beleza no show que fazem nas arquibancadas durante a partida. Galatasaray vs Fenerbahçe. Eis aqui o único clássico intercontinental desta lista, quiçá de todo o mundo. Respectivamente localizados na área ocidental e oriental de Istambul, Galatasaray e Fenerbahçe dividem a Turquia para além de suas questões geográficas. Fundados no início do século XX, os clubes são os 2 maiores vencedores do campeonato turco, com mais de 40 títulos somados. Representam as melhores atuações do futebol turco em termos de solidez financeira e qualidade técnica, e como base da seleção, seu elenco sempre foi reconhecido no futebol mundial. Por exemplo,
Felipe Melo e Alex são ícones do Galo e do Fener respectivamente. Essa rivalidade, por sua vez, dá o tom da paixão dos turcos pelo futebol. Além de festas e fogos de artifício, a marca clássica é o barulho extremo nas arquibancadas. A violência também é grande. Tanto que a torcida visitante foi aniquilada pelo confronto. Quando eles estavam morando juntos, no mesmo estádio, a tensão era tão grande que qualquer provocação em campo resultaria em um enorme esforço policial para conter uma invasão em massa no campo. Liverpool versus Manchester United. Só o fato de Liverpool e Manchester United protagonizarem a maior rivalidade da Inglaterra, subjugando uma série de confrontos locais, inclusive daqueles que fazem parte, já é o bastante para colocar o confronto entre os maiores do futebol mundial. Sem a extrema tensão que marca muitos dos embates desta lista, Reds e Red Devils cultuam uma rivalidade baseada quase que exclusivamente na concorrência. A começar entre as cidades, distantes cerca de 60 quilômetros entre si que disputam o mercado portuário desde antes da fundação dos clubes. Esportivamente falando, são simplesmente os dois maiores vencedores da Inglaterra, seja do campeonato inglês, com quase 40 títulos somados, seja de todo o futebol local, com mais de 120 conquistas entre eles. Estranhamente, pelo menos na Premier League, e na história da Liga Inglesa, a dupla quase nunca jogou em uma competição de Copas. Em vez disso, eles sempre se veem com décadas de domínio. Primeiro Liverpool de 1972 a 1992, depois Manchester de 1992 a 2012. Não há exatamente uma rivalidade histórica, política ou identitária entre os dois. De fato, suas origens operárias são muito semelhantes, pelo menos na Inglaterra, sua classe social mais popular. Mesmo assim, são poucos os traidores. Existem até alguns jogadores que jogam pelos dois clubes ao mesmo tempo, como Michael Irving, mas quase ninguém sai de um time para jogar pelo outro. No entanto, nada nos faz dizer que existe ódio entre os fãs. Nacional versus Peñarol. Eis aqui o legítimo superclássico do futebol sul-americano. Sim, Boca e River têm maior expressão e conquistas, mas Nacional e Peñarol se odeiam há muito, muito mais tempo. O primeiro jogo entre os dois foi em 1900. Mas assim, não é que os uruguaios estejam muito para trás dos argentinos não, hein? Bolsos e Carboneiros somam 8 títulos da Copa Libertadores e outros 6 do Mundial Interclubes. No campeonato uruguaio, somam para quase 100 edições conquistadas. O problema é que a concorrência torna o jogo canela do pescoço para baixo, e o charme fica um pouco fora. Claro, nada diminui o prazer de assistir o jogo se desenrolar, mesmo que o jogo pare a cada 5 minutos para um pequeno caos. É que há mais de 100 anos se venera uma gigantesca rivalidade que decorre da luta pela supremacia do futebol uruguaio, mas também das diferenças políticas, e claro, da mera existência de uma mesma cidade, no Montevidéu. Afinal, Peñarol era uma equipe de uma empresa ferroviária, um misto de classe trabalhadora e imigrantes. O KMT, por sua vez, veio da classe estudantil, nacionalistas e anticolonialistas. Uma batalha que está prestes a acontecer. E um dos maiores do mundo. Olympiacos versus Panathinaikos. Fechamos a nossa lista com uma das maiores rivalidades do futebol europeu. Olympiacos e Panathinaikos simplesmente param a Grécia toda vez que se enfrentam. Até porque dominam o cenário doméstico, com mais de 60 títulos gregos conquistados. O derby dos inimigos eternos, no entanto, é muito mais do que a concorrência. Até porque ela é vencida pelo Olympiacos, com mais que o dobro de conquistas que o rival. Sim, o Panathinaikos é o único capaz de rivalizar tecnicamente e financeiramente com os alvirrubros, mas a inimizade eterna é muito mais fundada por questões geopolíticas. Os habitantes da cidade portuária, principalmente os que aplaudiam os alvirrubros, se havia tal distinção, argumentavam que eram eles os responsáveis por proporcionar a Atenas as condições para a prosperidade, mas não eram devidamente reconhecidos ou recompensados financeiramente. Assim, o confronto com os atenienses teve algo pessoal, algo honroso. E acontecem com muita violência. O jogo entre Olympiacos e Panathinaikos recolheu casos de arrombamentos, intervenção policial e muitos objetos lançados no relvado. O acesso aos fãs foi proibido por algum tempo. Não que isso tenha parado o caos, os torcedores do Panathinaikos, por exemplo,
conseguiram parar o clássico de 2012 depois de iluminar o placar e os assentos no próprio estádio.